Ciúme não é bonitinho, ciúme não é prova de amor. Vamos conversar. Eu tô precisando conversar disso. Tô aqui, ó, com o meu cafezinho. Pega o seu cafezinho aí e vamos conversar. Acabei de tomar banho. Eu falei, não, nem sei que é o cabelo direito. Falei, preciso conversar com os meus miglis em relação a isso. Onde eu vou, tem uma situação dessa. Hoje em dia, onde eu vou, pelo menos tem uma pessoa que tem ciúme doentio, sabe? Isso é patológico. Realmente é ciúme doentio mesmo. Isso é muito perigoso. E fora que é desgastante, sinceramente, não faz sentido na minha cabeça. Então vamos conversar. Gente, existe N viés aí sobre esse assunto, e eu quero trazer aqui como uma forma de pensamento meu ponto de vista, para tentar ajudar ou esclarecer, porque às vezes ninguém te fala. Você tem um monte de amigo e esses amigos não têm coragem de falar assim, querida, querido, você tá sendo muito doente, vai se cuidar, vai se tratar. Você pode estar doente, porque chegar no nível de ciúme possessivo, doentio, isso daí não é normal, natural, nunca é. Ciúme pra mim nunca foi sinônimo de amor, de cuidado, sabe essas falas? Mas é porque ele cuida, é porque ele te ama. Nunca foi, tá? Existe sim N situações, motivos pra gente ter ciúmes. Dizem que tem ciúmes mais leves, que são naturais. Eu não consigo ver sobre isso. Por quê? Ou você tá num relacionamento que o cara ou a mulher, ela já, sei lá, te desrespeitou de alguma forma, já te traiu, já mentiu, já fez alguns atos que você não gosta, já falou que não ia fazer e fez, e você, ainda assim perdoou essa pessoa pra dar uma chance pra ela, e aí você não consegue, porque tem gente que consegue perdoar e seguir em frente, nada aconteceu e beleza, tá tudo bem, e tem outras pessoas que não conseguem. Ela fala que vai perdoar porque ela quer ter aquela pessoa perto, mas ela não consegue esquecer, ela não consegue tirar isso da cabeça, beleza, então qualquer coisa que a pessoa faça, ela já fica em alerta. Então tem esse ciúme, que pra mim não é saudável, mas é um ponto que tem uma observação, tem um porquê ali do rolê. Tem aquele ciúme de insegurança, Eu não tenho autoestima, não tenho autoconhecimento, eu tenho muitas questões realmente emocionais aí, tanto do meu passado, Porque tudo vem lá de trás, eu sempre falo isso, eu acredito muito nisso, tudo vem, às vezes, quando a gente era criança, Falta de acolhimento enquanto criança, falta de apoio, Um relacionamento familiar nada saudável, então você, se entrega literalmente para aquela pessoa e tudo que ela faz, é uma ameaça para você, porque você tem medo de perder de novo. Então tu consegue entender que o ciúme geralmente é coisa nossa, mesmo que o outro realmente tenha feito alguma coisa, mas é muito sobre a gente. Porque a gente falou que ia perdoar e não perdoa, então é a gente que não perdoa, então é a gente que fica ali se lamentando. Outro porque a gente tem questões emocionais não tratadas, feridas muito abertas, e a gente não tratou, e aí coloca isso, projeta isso no outro. Então tudo que o outro faz, às vezes ele não tá nem fazendo realmente coisas assim, mas se sente ameaçado, chega uma pessoa perto dele, vamos supor, é homem, aí chega uma mulher atraente, e aí você tem insegurança por N motivos, do seu corpo, disso tudo que eu falei, aí chega lá, o cara tá conversando, ou nem tá conversando, passa, a mulher olha pra ele, ou ele olha pra mulher, passa o olho, nem olha, nem viu, mas sabe esse rolê? E aí você tá insegura, e cria uma crise, e cria um sentimento ruim dentro de você. Isso causa muita coisa dentro da gente quando a gente começa a sentir, Porque é algo de dentro, é algo emocional, É uma coisa que tá uma bola de neve dentro da gente. Então também pra mim não faz muito sentido, não é saudável. Existe o ciúme, aquele que realmente chega a ser de ilusão mesmo, sabe? Você cria coisas na sua cabeça, às vezes não tem fundamento, embasamento nenhum, e você cria. Eu já presenciei muito isso, muitas vezes, assim, de pessoas próximas a mim, que era, assim, uma coisa absurda. Eu já vi, eu estava no momento que era um homem e uma mulher, a mulher que era ciumenta, e o cara realmente, ele não tinha nem motivo, na verdade, sabe? Não tinha ninguém, tava dentro de um bar, passando pessoas aleatórias lá fora, vi brigar e falar, você tava olhando, enfim, são coisas que as pessoas tá dentro delas, sabe? Precisa ser tratadas. Isso aí requer muita terapia, reconhecimento do porquê a pessoa é assim. E tem aquele ciúme que faz todo sentido, O cara realmente é galinha, ele age como solteiro, ele faz promessas, várias coisas que você tá sempre confiando, acreditando, e ele, diferente daquele que fez e ele não faz mais, mas você não consegue perdoar, tem aquele que realmente
faz, né? Não tá nem aí, não te respeita de jeito nenhum. E você tá com ciúme dele por motivo, né? Com motivo, na verdade. E aí você não consegue se controlar e nem tomar uma atitude, tá ele sendo vagabundão, entendeu? E tem esse tipo de ciúme. Tipo assim, ele não presta mesmo, já que é você que tá sofrendo. Quem é que tem que resolver isso? Quem é que tem que melhorar isso? Quem é que tem que ajeitar e tomar uma atitude? Né? Vale aí pensar. Então, assim, pra mim, ciúme não faz sentido. Então, por que a gente vive tanto nesse mundo? A gente já tá no século XXI, né? Tantas coisas já a gente tá sabendo, tá acontecendo, tantas libertações, né? Porque a gente vê que ciúme é muito de aprisionar mesmo, né? Deixa a gente aprisionado, a gente não fica nem à vontade, a gente não pode nem ser a gente, porque a gente tem medo. Tem medo de olhar pro lado, tem medo de se expressar, tem medo de tanta coisa, gente, tanta coisa. Eu acho isso tão, sabe, sofrido, tão triste, na verdade. O relacionamento é pra ser saudável. Amor é liberdade, sabe? A pessoa não pode ir em nenhum lugar sem que a outra fique sabendo. A pessoa não pode usar determinadas roupas porque a outra não gosta. Ela não pode fazer nenhum ensaio fotográfico. Eu já passei muito por isso. Eu tenho muitas experiências. Porque grande parte da minha vida, como eu já falei, eu trabalhei com fotografia e fotografia feminina. E onde eu fotografava, na cidade onde eu morava, era muito cultural isso. Cidade mais interior, então se torna muito cultural. As meninas não podiam fazer foto, elas queriam muito, até mesmo para presenteá-los. Só que ela falava, ai, cara, eu não posso, porque meu marido ou meu namorado, tá? Não que tenha assim um peso, marido pode proibir, namorado não, mas pensa no nível, né? O meu namorado, ele não deixa. E ele, sei lá, ele não ia ficar à vontade. Beleza, você não é obrigado a fazer. Você pode respeitar o seu cônjuge, né? O seu parceiro. Mas tem tudo um viés aí, um porquê, do quê, porquê, qual é a filosofia de vocês. Mas quando é nesse sentido, aí ela falava, eu não posso nem ir sair, eu queria tanto marcar pra gente sair, pra ir, sei lá, em qualquer lugar, num shopping, comer alguma coisa, num cinema, ou num barzinho, qualquer coisa. Eu não posso. Só que, aí eu falava, mas ele pode? Aí ela falava, ele pode. Ele, inclusive, tá agora no bar, eu tenho que ir pra casa nesse nível. Então, quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu fiquei muito assustada. Só que, tipo assim, na outra cidade também onde eu morava, tinha, sabe? Mas não era em grandes quantidades. Hoje, onde eu vou, tem uma situação dessa. E recentemente eu passei por uma situação dessa, assim, presenciei, na verdade, né? E eu fico triste, de verdade. Eu fico, caramba, não tem necessidade. O relacionamento é pra ser bom, é pra ser gostoso, sabe? É pra ser livre, na verdade. Porque eu penso assim, ó. Toda vez que você tem a sua vida, o seu parceiro, a vida dele, quando vocês estão juntos, tudo flui melhor. Porque a sua bagagem, sabe, a sua vida, quando você é leve, livre, o seu relacionamento vai fluir muito bem. Os problemas que vão surgir vão ser muito mais fácil de ser resolvido. Quando o seu parceiro tem a vida dele também, ele vai poder ir pro futebol. Porque eu penso assim, gente, as pessoas falam, mas no futebol ele vai trair. Se ele for, sei lá, sair com os amigos, ele vai trair. Gente, eu já presenciei também situações assim, ó. Sendo sincera, honesta com vocês. Fui numa festa, numa casa na montanha. E quem tava dando a festa era uma menina pro seu namorado. Era aniversário. Então ela arrumou tudo, sabe? A casa, os amigos. Eu fui de convidada de um amigo. Eu não era amigo desse casal. Que ele era amigo, sabe? Do pessoal. E ele falou, vamos comigo lá, não sei o quê. Chegando lá, eu conheci, né? Ele, esse aqui é o aniversariante, esse aqui é a namorada dele. Fala o que fez. Ele foi me contando no caminho. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi, né, ele indo pra cozinha, né, beleza. E ela tava servindo os convidados. O meu amigo, aí falou assim, vai lá pegar um refrigerante, não sei o que. Eu fui. Na hora que eu cheguei lá, ele tava beijando na boca de uma outra menina. E a namorada dele, não sei se sabia ou não, porque eu não conhecia, mas isso tava acontecendo. Se ela não sabia, pronto, ela levou um par de chifre ali, pertinho. Tu entendeu? Então assim, gente, você deve ter visto várias coisas e às vezes é por isso que você se torna insegura, você traz pra sua vida a expectativa, a vida, a vivência do outro e você fica com receio, né, por não ter já a segurança, falar, se eu presenciei isso, o meu pode fazer também. Mas você concorda comigo, se você tem um relacionamento onde você não pode confiar na pessoa, por que a gente tá nesse relacionamento? Né? É sempre muito sobre a gente, né? Eu sei que o outro faz coisas erradas, mas é a partir da gente que a gente vai permitir se ele vai continuar fazendo coisas erradas ou não. Entendeu? Então não faz sentido na minha cabeça, literalmente. Por isso que eu acho que ciúme não é prova de amor. Ciúme não é bonitinho como as pessoas falam, mas ele protege ela. Proteção é diferente de ciúme. Respeitar é diferente de ciúme, gente. Então assim,
eu acho que é muito mais vantagem a gente se abrir com o outro, porque quando a gente tá num relacionamento onde a gente não tem liberdade de expressão, a gente não pode se expressar, a gente não pode fazer nada, porque o cara tem ciúme e você não quer, sei lá, desagradá-lo. Eu acho que, tipo, não é leve, não é saudável, né? Já começa por aí. Então, o que a gente pode fazer pra melhorar? O meu eu aqui fala, separa. Né, vai viver sua vida porque, sei lá, fila anda, tem muitas outras oportunidades, mas, né, eu vou tentar ser, assim, um pouco menos Camila e vou falar, então tá, você gosta desse parceiro, né, claro que tem na balança aí, gente, eu tô falando de coisas, né, porque existe níveis de ciúme que leva à agressão, leva a situações, assim, que, sinceramente, não tem um ponto aí que eu possa esclarecer, né, pra mim isso não faz sentido mais ainda. Mas vamos falar que é um cara que talvez você já perdoou uma vez e ele não fez mais, mas você tá insegura. Ou o cara nunca fez nada, mas você tá insegura, sabe? Então, assim, vale você se abrir com a pessoa. Se você tem pelo menos possibilidade de se abrir, se ele permite isso, né, já é um ponto positivo. Então você se abre com ele, fala, eu não tô entendendo o que eu tô sentindo, tudo que você faz tá me incomodando. E conversa, pede pra ele ser honesto com você. E ele ter empatia, porque relacionamento é baseado em respeito, né? Amor pra mim é respeito. A partir do momento que você respeita aquela pessoa, você a ama muito. Porque não tem como amar a pessoa e não respeitar. Que também já pra mim não é amor, entendeu? Então isso aí é um outro ponto. Mas se você respeita aquela pessoa, você ama aquela pessoa, né? Então, independente, eu tô falando aqui de relacionamento, porque foi recentemente que eu presenciei uma atitude assim muito pesada, sabe? E triste de verdade. Mas pode ser relacionamento em vários tipos de relacionamentos, de família, de amigos, né? Tudo pode ser tóxico, né? Tudo, se a gente não tem controle, se torna perigoso até. E sofredor, né? Um sofrimento muito desnecessário, né? Porque tem tanta coisa pra gente observar e tem tantos problemas já no dia a dia que o relacionamento ele não deve ser um ponto, né? Eu sei que em relacionamento não é fácil, né? A vivência a dois não é fácil. Mas quando a gente tem respeito, a gente tem empatia e a gente consegue ter liberdade pra se expressar e falar, olha, botar limites, sabe? Eu não gosto disso, eu não acho que isso tá sendo legal, vamos tentar ver de outro jeito. Gente, existe aí terapia, existem várias possibilidades, existem vários vídeos aqui no YouTube, né? Que eu tô trazendo agora esse tema, eu vou trazer outros, né, em relação a essas coisas, né? E tem como a gente tentar criar aí uma inteligência emocional, sabe? Começar a estudar sobre o autoconhecimento, pra gente começar a se conhecer, ver o que a gente não gosta, porque o autoconhecimento é isso, ele é maravilhoso. Ele faz a gente entender, interpretar tudo que a gente tá sentindo, saber o que a gente gosta, o que não gosta, o que pode, o que não pode, até onde eu tolero, o que eu não tolero. E aí se você tem um parceiro que você consegue falar com ele, hablar, falar, querido, muda isso aí, porque sinceramente pra mim tá fazendo mal. E ele tem a consciência, a mente aberta, né, de falar, caraca, isso tá te fazendo mal, não sabia. Vamos mudar isso aqui, porque assim, mudar a situação, mudar a relação. Entenda uma coisa, ninguém muda ninguém. Eu demorei a aprender que ninguém muda ninguém. Eu achava que eu podia mudar as pessoas, porque caráter é caráter, gente. Caráter, na minha concepção, não muda. Mas existe situações de personalidade. A pessoa, às vezes, é muito dura, tem as vivências dela, tem os traumas dela, as coisas, tem a postura dela, mas às vezes ela é muito dura. E aí você conversando, poxa, eu não gosto que você fale assim comigo. Pra gente dar certo, você tem que me respeitar. Você vê eu gritando com você, então você vai moldando, a pessoa vai se moldando, vai falando, cara, realmente não faz sentido, por que eu tô brigando? Entendeu? São pessoas de mente aberta, sabe assim, que tá ali pra realmente criar mais inteligência emocional, pra crescer, fortalecer juntos, sabe? Vocês já tentaram de tudo, né? Se a pessoa não te dá liberdade pra conversar, pra se abrir, pra você se expressar, eu acho que tem que observar, porque isso daí pode causar coisas, pode ser indícios aí, sinais para vocês ficarem de alerta mesmo, de olhos abertos, porque isso pode levar até situações piores, né? Então, assim, se você tem um parceiro que você pode falar com ele, você pode conversar e ele vai te ouvir, ele vai tentar, né, ali entender, poxa, se eu tô fazendo isso contigo, eu vou tentar aqui entender por que eu tô fazendo isso, eu não quero te magoar, eu não quero que você se sinta assim, eu quero ter um relacionamento saudável. Então vocês vão aprendendo junto, né, como eu disse, crescendo junto. E relacionamento é isso, a gente cresce junto, né, todos os dias, na verdade. Então todos os dias a gente vai se surpreender se a gente deixar a pessoa ser
quem ela é, se ela for uma pessoa saudável, você deixar ela livre pra ser quem ela é com você. Claro, se vocês têm, pensa comigo, se vocês conversaram que vocês vão ter um relacionamento monogâmico, né? Ah, eu vou ficar com você e você comigo, a gente não vai ter outros tipos de relacionamento. É um acordo que vocês estão fazendo. Então, vocês vão cumprir esse acordo. Vocês sabem que pode confiar um no outro. É pra confiar. Eu sei que seres humanos, né? Nós, seres humanos, somos complicados. Mas se vocês fizerem esse acordo de um ficar com o outro, por que vocês não deixam a pessoa livre pra ela se expressar do jeito que ela quer? Já que vocês conversaram. Se caso essa pessoa não cumpriu o acordo, não é culpa sua. Nossa, eu tenho visto mais falas na internet também, assim, horríveis, principalmente vindo de mulheres em relação a isso. Logo agora, no século XXI, gente, que não faz sentido, eu não vou abordar esse tema ainda, mas as pessoas falam que se o homem trai a mulher, é culpa da mulher. Aonde? Eu acho que só é a culpa da mulher, né? Não é questão de culpa, eu não vou falar de culpa, é culpa da mulher, mas acho que a mulher só passa por essas coisas quando ela dá permissão. Entendeu? Quando ela permite cada vez mais, o cara faz e ela vai empurrando com a barriga. É uma forma de permitir, né, isso, dela não botar um basta. Então, assim, mas eu não acho que é culpa dela. Se o cara, ele não tem palavra, se ele, sei lá, se ele não cumpre com um combinado, não é culpa dela. Se eles fizeram esse acordo, como eu disse, né, e aí ele não tá cumprindo, não é culpa dela, gente. Então, eu tenho escutado isso na internet, vocês provavelmente devem estar escutando bastante, e, sinceramente, não faz sentido na minha cabeça. Então, assim, vale muito a pena refletir, gente, refletir. O relacionamento é pra ser saudável, é pra ser bom, é pra ser gostoso, é pra somar. Se não for pra somar, é pra sumir, entendeu? Se não soma, some, entendeu? É o que eu penso. Se você já falou, se você já expressou, cara, por quê? Não faz sentido, sabe? Ficar passando por constrangimentos, porque, gente, ciúmes ou tristezas a partir das dores que o parceiro ou a parceira te causa, é muito ruim, causa tanta coisa dentro da gente. É que eu falei, a vida já tá tão cheia de coisa pra gente resolver, a vida de adulto já é uma vida tão complicada, o mundo tá aí cheio de coisa pra gente solucionar, a gente tem nossas ambições, nossos sonhos, a gente quer isso. E aí, do Neida, você consegue, acha, né, que vai ter um parceiro pra somar contigo, ele vem te dando problema, e por N motivos que eu já falei, de autoestima, de consciência, de autoconhecimento, de inteligência emocional, por falta disso, você fica passando por essas coisas. Querido, querida, vai entender o porquê você está passando por isso. Se de alguma forma você está se vendo assim, está passando por essas questões, eu não sei, né? Se não tá bom pra você, se tá vendo, tá sofrendo, não tá resolvendo, já conversou, já tentou, já buscou terapia, já fez várias coisas, apluma, querida. Se apluma, abre o teu olho, você merece ser feliz, a pessoa merece ser feliz, cada um do seu jeito. Se não é compatível, vai, só segue a sua vida, entendeu? Agora o que não pode é ficar sendo infeliz. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês, eu espero que tenha feito sentido de alguma forma. Vou deixar aberto aqui pra gente conversar, pra vocês me contarem o que vocês acham desse tema, se faz sentido, se não, eu tô aberta pra gente conversar. Você caiu aqui de paraquedas, não se inscreveu, se inscreve, porque pra gente vai ser muito importante, o YouTube vai entender que esses vídeos vão ser relevantes. Aqui o intuito é realmente conversar, me expressar, falar o que eu acredito aqui, como se fosse um papo de café. Então é isso, desejo tudo de bom pra vocês, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Bye!